Sejam muito bem-vindos, treinadores, ao Coach Football Chat número 1. Se nos estás a ouvir, é porque a curiosidade de perceber o que é isto superou a necessidade de ir ou estar a fazer outra coisa. E ainda bem. Vou começar, primeiramente, a dar a conhecer o que pretende ser o Coach Football Chat. O Coach pretende ser, como o nome indica, um espaço onde se fala e pensa futebol. Um espaço de partilha de opiniões, experiências, estudos e investigações, enfim, tudo e mais alguma coisa, sempre na órbita do desporto rei, que é, no caso, o futebol. Não é? O meu nome é David Souza e nesta experiência auditiva e intelectual, chamemos-lhe, está também o Filipe Costa. Olá a todos, sejam bem-vindos. E o Décio Fialho. Olá, boa tarde, treinadores David e Filipe e ouvintes do Coach Football Chat. Muito bem. As nossas conversas serão subordinadas a um tema específico, que será desenvolvido ao longo do Coach Football Chat. Hoje, por ser o primeiro contacto e experiência no coach, nada mais apropriado do que nos debruçarmos sobre a gênese, não é? A origem do Coach Football Chat. Assim, hoje, o tema que serve de conversa é o treinador. Portanto, mais concretamente, vamos tentar abordar o ser treinador. O que é e o que motiva a sua existência. Portanto, é este o tema, de forma abrangente, que vamos tentar debater e falar um bocadinho, opiniões, hoje aqui no nosso Coach. Sobre esta temática tão nossa, não é? Tão dos treinadores, e que o fim não se encontra, porque isto é tão vasto, gostava de começar com as palavras de um treinador subejamente conhecido, Jorge Araújo, quando refere que ser treinador não é fácil. A imagem pública do que é ser treinador no contexto odierno continua a não ter entre nós, sociedade, a correspondência da importância do seu desempenho sociodesportivo. No decorrer desta realidade, surge o professor Manuel Sérgio, outro professor, outro mago, chamemos-lhe, da motricidade humana, expondo que somos parte de um universo não linear, não previsível, complexo, caótico, criativo e pluralista. Okay? Portanto, perante tudo isto, tantos fatores não controláveis, o que motiva alguém a investir o seu tempo e energia nesta função, nesta tarefa, é a pergunta que eu faço muitas vezes e que partilho. Bem, em minha modesta opinião, creio ser realmente a paixão despretensiosa, não é? Que leva a descoberta do jogo de futebol, por norma ainda em idade reduzida, não é? Esta descoberta, à necessidade de querer saber mais, de querer fazer melhor, de querer finalmente ser. Não é? Ser o motor da vontade que supera as dificuldades e transforma a paixão em razão e o sucesso na excelência. Não é? Ser treinador é ser para os outros. Ou seja, é na tentativa de transformação de um grupo ou de uma equipa que nos revemos. É o aprimorar constante de objetivos e decisões a toda a hora. Não é? Bom, na minha opinião, parece-me que ser treinador, nos dias que corre, é um desafio que exige um domínio de várias áreas de conhecimento. Primeiro, é preciso dominar o conteúdo de ensino, ou seja, ter um conhecimento específico do jogo, neste caso, dominar os aspectos relacionados com o jogo de futebol. É preciso também dominar alguns aspectos da relação interpessoal, ou seja, no fundo, o treinador vai ter, ou provavelmente terá de liderar um grupo de jogadores, sejam eles jovens, adultos, séniores, o que for, e terá de os liderar através de uma influência positiva, esse tal grupo com diferentes objetivos, diferentes motivações, e que por entre tantas variáveis presentes, o espaço, o tempo, os recursos que tem ao seu dispor, as motivações, as metas que quiser atingir, ou seja, perante todas essas variáveis, vai procurar tornar aquele conjunto de indivíduos num grupo cujo seu todo seja melhor do que a soma das partes, ou seja, que todo esse grupo se traduza num trabalho com maior qualidade do que a soma de todos os jogadores. Portanto, o desafio de cada treinador é tornar individual e coletivamente, até porque na realidade nunca estão dissociados, tornar melhores numa dada tarefa aqueles com quem trabalha, ou seja, melhorar, fazer um incremento na performance desse grupo. Enfim, perante um desafio tão complexo, parece-me que só com uma enorme paixão, não só pela modalidade, como pela melhoria constante, é possível dedicar horas e horas a algo deste tipo.
Arrisco-me até a dizer que é preciso uma certa dose de loucura, não é? Para abdicar do conforto do lar, ou do conforto daquilo que nós conhecemos e da nossa casa ou de outros gostos bem mais fáceis, para decidir ir apanhar chuva ou sol ou vento só para sentir aquela adrenalina no dia de jogo ou de treino, não é? Para mim, o que é ser treinador de futebol? Ser treinador de futebol implica também ser um gestor de emoções e de recursos humanos. Implica a tomada de decisões que são organizadas com base em indicadores e segundo critérios que são previamente estabelecidos por quem dirige a equipa, desde a organização do treino, o tipo de liderança, o estilo e as formas de comunicação com todos os intervenientes do jogo, ou seja, os jogadores, dirigentes, árbitros e até jornalistas. Também as opções estratégicas e táticas que são fruto da observação e análise do jogo, a gestão das pressões da própria competição ou o controle da capacidade de concentração e das emoções. Ou seja, além do conhecimento técnico ou tático que o treinador deve possuir, ele tem de ser também capaz de dominar outras dimensões do treino, como o Filipe disse muito bem, e que não são menos importantes, tais como os aspectos psicológicos e mentais dos atletas, e no caso dos desportos coletivos, todos os aspectos que influenciam diretamente o desempenho da equipa. Independentemente de ser do futebol ou não, em qualquer modalidade o treinador tem de ser um líder, sendo um dos fatores mais importantes na coesão e no rendimento da equipa. Mesmo quando o treinador revela uma formação e capacidade acima da média, ele tem de ser capaz de provocar, através do tipo de liderança, do interesse e da motivação dos atletas, pois, sendo assim, não há êxitos possíveis sem a participação motivada dos atletas. Para finalizar, o treinador tem de ser capaz de realizar autonomamente uma aprendizagem permanente para exercer com eficácia todas as funções com o máximo rigor e competência. Pois eu acho que temos aqui 3 variantes que se aproximam muito. Eu gostava de falar com vocês e aproveitar este momento, na realidade, para perceber o ser um bocadinho mais abstrato. O ser, ou seja, não é quem pode ser, porque qualquer ser humano, desde que orientado para a tarefa, pode ser. Agora, de que forma é que devemos ser? Numa lógica quase deontológica do que é o treino, o estar com outras pessoas e o querer o rendimento. Falamos aqui muitas vezes em rendimento, em performance, em êxito, em sucesso, motivar os jogadores. E nesta lógica parece-me que não é treinador quem quer. Não é treinador quem pode, é treinador quem consegue. Isto parece quase um lapalice, mas é numa lógica de tentar perceber que necessidades tem o treinador, o que é de facto treinar e ser treinador neste âmbito e nestas necessidades todas que contemplam, enfim, o que já expusemos ao longo desta pequena introdução. E esta reflexão parece-me importante para conseguirmos ter diretrizes, tal como quando objetivamos um modelo de jogo. Os jogadores têm que subjugar, entre aspas, obviamente, uma subjugação livre, chamemos-lhe, mas subjugar a um modelo, a uma norma, uma forma de trabalhar específica, também o treinador tem que ter essa norma. Tem que adotar formas de trabalhar que não podem fugir de regras e substâncias que ele próprio incrementa. Portanto, aquilo que se lança para os outros tem que ser projetado por nós, sendo nós o catalisador da imagem e daquilo que nós queremos passar para os jogadores, ou seja, o exemplo. Não é? E nesta forma, o que é ser treinador? Não é? De uma lógica mais concreta, para além da paixão, para além do que é a ideia de servir os outros e de ser para os outros, o que representa ser treinador hoje em dia? Este mais ou menos, as perguntas às vezes ficam sem respostas, mas a própria pergunta pode nos fazer chegar a outras conclusões. E nesta lógica, não sei o que é que vocês gostariam de abordar e de referir. Bom, a mim parece-me que, tal como para qualquer outra função ou profissão, existe um conjunto de valores que está muito relacionado com a pessoa que desempenha essa mesma função. Tal como falaste agora na questão do exemplo para com, neste caso, uns jogadores ou para com qualquer interveniente no jogo, neste caso no contexto do jogo de futebol, eu acho que é importante e
sendo que existe uma grande vertente relacionada com a comunicação, com a liderança, com a tomada de decisão que afeta individualmente e coletivamente uma equipa, eu acho que um treinador parece-me que é importante ter uma grande curiosidade pela leitura daquilo que são as relações humanas e aquilo que são as reações, o que é que motiva, que caminho é que pode ser percorrido com uma dada pessoa, com um dado grupo, de forma a, tal como falámos também, conseguir melhorar-lhe a performance. Em relação à tal definição do conjunto de valores do que é um treinador, bom, eu acho que está muito relacionado também com o padrão de valores humano e o padrão de conduta, digamos assim, da própria pessoa, mas o que deve ser sempre tido em conta é que esse mesmo treinador, no momento em que está a desempenhar as suas funções, está a influenciar positiva ou negativamente, ou de qualquer outra forma, aqueles que o seguem naquele momento, ou seja, o grupo com quem trabalha. Não sei se me fiz entender, se nem por isso. Sim, Filipe, fizeste-nos entender e na linha daquilo que tu acabaste de dizer, bem, isto é uma temática em que podíamos estar aqui toda a tarde a debater. Claro. Tanto assunto que nos pode surgir. Mas para mim, o treinador assume um papel muito importante na vida dos atletas. Ou seja, o treinador, se formos ver bem, é o especialista mais próximo dos atletas. Que também pode assumir, e assume quase de certeza em todas as equipas, uma função de educador, de conselheiro. E para muitos atletas, o treinador pode ser uma referência para toda a vida. Quando falaste na formação ou no estudo que o treinador deve ter, o treinador tem de saber um pouco de todas as áreas, não é? Tirando aquelas obrigatórias, a área do futebol, os aspectos técnico-táticos, mas também tem de estudar e ter bem claro aquilo que são as áreas da psicologia, os vários tipos de liderança, a forma como vai comunicar com os atletas, para passar uma mensagem clara daquilo que quer. Ou seja, os atletas muitas vezes, mais tarde, depois nas suas vidas, vão ver no treinador uma referência. Ou seja, se o treinador disse aquilo, eu vou tentar replicar o que o treinador fez ou disse. Por isso o treinador tem de mostrar competência um pouco em todas as áreas. E de se apresentar como um exemplo. Exatamente. Sim, o tal role model, não é? Olha, para com o grupo. Eu gostei dessa frase, especialista mais próximo dos jogadores, o que é verdade. E nesse sentido, o especialista mais próximo dos jogadores, sendo ele, tem que estar habilitado para tal e não pode ser só mais um que se destaca porque é o que dá as ordens e é o que diz o que vai para a esquerda ou para a direita, ou levanta ou cai. Portanto, dentro dessa lógica, sendo um especialista, e agora, para não entrarmos aqui na definição de especialista, mas, lato senso, sendo um especialista tem que realmente comprovar e tem que passar a imagem, tem que passar conhecimentos, tem que, em vez de ser seguido porque o tem que ser seguido pela competência. E nessa lógica, especialista, temos que igualar a competência. Se lá está, é porque deve estar e pode estar. E se está, tem que então ser treinador, tem que então passar a imagem de que é, em função de um conjunto de regras e que está estabelecidas, felizmente, no nosso programa nacional de treinadores de formação. Felizmente, ainda é recente, mas já existe. E sendo concreto, algo com mais concreto, temos então algo a que nos podemos pegar. Ficando, obviamente, subjugados, é uma palavra um bocadinho forte, mas ficando cientes de que para conseguir ter uma possibilidade de entrar nesta carreira, que tanto nos agrada, é preciso efetivamente mostrar provas de que sabe, de que é especialista, esse tal especialista que vai então contactar com jovens e adultos, os tais jogadores de futebol, não é? E é disto que precisamos mais vezes, conversar e pensar juntos. Só com a concorrência de todos é possível evoluir, é possível acreditar no incremento qualitativo do nosso futebol e do nosso treinador. Não vamos embora sem antes deixar aqui uma sugestão de leitura 100% relacionada com o que é o coach de hoje. Ser Treinador, de Jorge Araújo, que já antes referi, publicado em 2009, a terceira edição, que é a que possuo neste momento, da editora Texto. Um excelente complemento, ou se calhar uma partida mais apropriada para pensar o ser treinador. Extremamente atual,
Aliás, preocupação logo mostrada pelo escritor no prólogo, uma vez que um dos receios era a necessidade de introdução de alterações de fundo nesta última edição, coisa que não se veio a verificar. Não é? Devo dizer que é um texto extremamente apelativo e que permite uma forma atrativa de colocar o treino e o treinador nos vários contextos da atuação. Fica a sugestão. Pronto, por hoje é tudo. Esperamos por vocês, treinadores e não só, no próximo Coach Football Chat. Até lá, conversem connosco e com todos os treinadores através da página do Facebook, Coach Football Chat. Foi um gosto partilhar este espaço com o Filipe e com o Décio. Boas reflexões e até à próxima oportunidade. Muito obrigado a todos por terem estado connosco. Esperamos que esta seja a primeira de muitas oportunidades de partilha e que todos juntos possamos debater alguns dos temas mais interessantes deste apaixonante jogo que é o futebol. Espero que tenham gostado deste momento de partilha e convido a estarem presentes nos próximos episódios do Coach Football Chat, onde certamente irão surgir outros momentos interessantes de discussão